Seja sincero, você acreditava no título? Não, não acreditava. Não. Jamais. Acho que o São Paulino que pós-estadual pensava em título ou tá mentindo porque já foi campeão, ou é o cara mais confiante do planeta. A gente já tinha visto a campanha que eles fizeram no Paulista, eliminando o Corinthians na Arena Itaquera. Então a gente sabia que seria um jogo difícil, principalmente porque o São Paulo naquela época com o Rogério Ceni não convencia. Mas você cria uma confiança, você fala, dá pra passar, né? Dá pra passar tranquilo. E o Ituano tava meio que se desmontando e tal. Foi decepção total. Primeiro tempo, o segundo tempo, o primeiro jogo em si foi péssimo. Pita o árbitro! Fim de jogo no Morumbi! Mas eu não esperava, né, que seria desse jeito que foi. E aí eu fiquei, caraca, se o São Paulo não fizer o resultado, aí acaba tudo. O São Paulo tava vivendo muita instabilidade. E aí tinha aquilo que o Rogério Ceni tava balançando no cargo, e aí poderia acontecer algo de pior, que seria a queda de um técnico que eu sou totalmente contra. Saiu agora há pouco a demissão oficial. São Paulo divulgou uma nota da demissão do Rogério Ceni e de toda a comissão técnica e dos auxiliares do Rogério Ceni, depois de 18 meses de trabalho. Eu sou suspeito para falar do Ceni, gosto muito dele, até como ídolo, né, do São Paulo, mas a gente tem que reconhecer que era um momento de mudar, né, até para chacoalhar o elenco. Quero agradecer ao apoio e ao carinho que tenho recebido nos últimos dias e dizer que conto com todos vocês para que possamos colocar o São Paulo novamente no caminho das vitórias e de conquistas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. A chegada do Dorival, ela veio como uma viradinha de chave para a gente ir para um ambiente mais seguro, assim, sabe? E o Dorival, atual campeão ali da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, foi renegado ali pelo Flamengo, veio para dar uma sequência a um trabalho que já havia sido iniciado. A gente ia ver qual era o problema, se era o comando ou a equipe. E aí a gente teve a resposta, né? Não foi um primor, né? O Wellington Rato fez um golaço, né? Entrou no segundo tempo e ali já dava para ver que ia ter uma mágica ali, ia ter... e ali foi o começo da história, né, do Wellington Rato também no São Paulo. Quando saiu o gol, nossa, foi um alívio que parecia goleada, sabe? Então eu falei, pô, pelo menos passamos aí a primeira etapa. Mas, assim, eu fiquei muito com o pé atrás. Falei, cara, a gente passou raspando do Ituano. Não sei quem vai vir pela frente, mas não foi fácil. O jogo que me surpreendeu, porque eu achei que o São Paulo não fosse conseguir triunfar na Ilha do Retiro, por todo o contexto que envolvia o esporte, a boa fase do esporte. Filipinho, ainda o São Paulo. Olha o Marcos Paulo para Luciano! Gol! Vamos ver, vem o São Paulo, Gabi Neves para Caleri, pode vir a batida, tem cruzamento, ela ainda tá viva e tá lá dentro! O São Paulo fez até uma partida interessante ali, né? Fez uma partida segura, 2-0, porra, brocamos 2-0, passamos de fase. Então esse jogo eu fui tão otimista que eu falei, vou levar minha sobrinha, porque ela nunca viu uma classificação. Então para não ter risco dela ver a derrota, eu falei, já vou nesse, porque já tá ganho. Aí de repente veio a bomba, né? Dentro da grande área, o desvio! E o Sport faz o terceiro gol. São Paulo, eles conseguem empatar com o São Paulo e principalmente o gol deles foi no último minuto. O Morumbi inteiro calado na hora, porque eu acho que ninguém acreditou, ninguém sabia reagir. Fiquei bem preocupada. Embora confiante, mas preocupada, porque a gente vem com essa lembrança do jogo contra o Água Santa, né? Eu tinha lembrança do jogo contra o Água Santa, cara. Você toma 3-1 no Morumbi, com sua torcida lá, aí leva pros pênaltis. E eu fiquei, pô, o São Paulo vai de novo decepcionar. E a disputa de pênalti também deu uma confiança enorme para o time do São Paulo, principalmente para o Rafael. Porque o Rafael, aquele jogo, brilhou.
E aí eu acredito que o time de São Paulo, com a torcida conduzindo, eles olharam e falaram, olha, realmente, a gente tem que batalhar mais. Eu acho que no jogo contra o Sport, realmente eu acho que virou uma chavinha. Era um clássico, né? O São Paulo tinha eliminado o Palmeiras, né, no ano anterior. Houve uma certa polêmica em relação a como foi, né, essa classificação do São Paulo do ano passado, e o Palmeiras estava com a faca, né, entre os dentes para tentar, né, dar a volta na gente esse ano, e ainda mais o segundo jogo de novo, né, seria lá no Allianz Parque. Né? Agora, se o São Paulo ganhar no Morumbi, eu acho que ele não perde no Allianz. Eu tava com essa sensação, não sei de onde, mas me parecia que o São Paulo ia conseguir passar. Toda a desconfiança que eu tive com o Ituano e com o Sport, no segundo jogo do Sport, né, contra o Palmeiras me veio aquela sensação de, cumprimos o nosso dever, a obrigação é deles, então vamos para cima. A mistura dos números com a freguesia, né? Se você pegar o Abel Ferreira, o time que ele mais perdeu no Brasil foi o São Paulo, então a gente estava com os números a nosso favor. Em particular, aconteceu um fato importante aí na minha vida. Eu estava ali em BH para a partida contra o Cruzeiro. Da quinta para sexta, na madrugada, o meu avô faleceu. Meu avô faleceu com 101 anos. Até o ano passado, a festa de centenário dele foi no Morumbi. Meu avô é pernambucano e ele veio para São Paulo com seus 20 e poucos anos. Na segunda semana que ele estava em São Paulo, o pessoal comentou com ele, pô, vai rolar uma partida ali no Pacaembu, vamos lá com a gente? E aí era uma partida São Paulo e Palmeiras, no Pacaembu. E aí foi aí que ele começou a torcer pro São Paulo. E aí ele começou a torcer pro São Paulo, e aí nasceu meu pai, e aí ele levava meu pai no Morumbi, enfim. E aí depois de um tempo eu nasci e tal, enfim, aí essa dinastia foi se proliferando. Então, basicamente, ele é o responsável por eu estar aqui, falando aqui agora. Toda aquela movimentação tal, né, de velório, enterro e tudo mais, e eu não chegaria a tempo. Não tinha a passagem de BH para São Paulo, tava papo de R$ 2.500, um absurdo, e de ônibus, não tinha ônibus da madrugada, o próximo que eu pegasse, não chegaria a tempo. E eu sabia que ele entenderia que eu não voltasse para os procedimentos ali de velório e tudo mais, porque eu estava seguindo uma dinastia ali, eu estava ali para um jogo do São Paulo e, enfim, as homenagens, aí, a presença eu tinha me doado em vida. E a expectativa ficou toda em virtude ali desse jogo contra o Palmeiras, né? Até então eu não tinha conseguido ingresso para esse jogo, não tinha conseguido. 2 horas antes do jogo, e eu tentando comprar no site, 2 horas antes do jogo, eu entrei no site e de repente eu consegui comprar. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, comprei 2 ingressos, vamos pro jogo? Aí ele, quando? Eu falei, agora. Aí ele falou assim, agora? Eu falei, agora. Tem que ser agora. Aí ele, vamos. Aí nós fomos. Chegando lá, tava lotado, vendendo mais ingressos do que cabia. Foi ali no meio, atrás do gol. Mas conseguimos assistir bem apertadinho no corredor ali, do lado da imprensa. E foi um jogo meio tenso, né? Porque ficou 0-0. Até então parecia que não ia ter gol. Quando saiu o gol, o Morumbi explodiu, a gente explodiu. Aí a esperança foi lá em cima. Eu acho que aquilo foi mágico, foi mais uma prova de que o São Paulo estava no caminho certo e estava apto a ganhar a Copa do Brasil. Complicado jogar com o Palmeiras, até porque trazia lembrança da final do Paulista, em que a gente também fez um resultado aí sim bem largo, né, no Morumbi, e a virada que a gente tomou ali, mas tomou porque eu assisti no mesmo cômodo que o meu irmão. Quero voltar para essa história aí. Como é que é? Vocês assistem o jogo, cada um cômodo na casa? Explica melhor esse assunto aí para mim. Nós temos nossas superstições porque os deuses do futebol, eles existem. E aí,
Na minha casa a gente tem que comer, todo mundo come berinjela antes de começar o jogo, porque foi assim. Todo mundo tem que comer caponata de berinjela e cada um vai para um cômodo. Então, cada um no seu cômodo assistindo o jogo, que daí dá certo. Então, dessa vez, para isso não acontecer, eu assisti do carro, porque eu estava na casa dele, ali a TV, não tinha TV suficientes para cada um, então eu no carro, dentro do estacionamento, assisti sozinha, assisti de lá, e ele lá em cima, eu ouvi o jogo inteiro, mas já com a certeza que daí ninguém estava errado e que a gente levaria. Mas foi muito tenso. Me bateu um medinho no início, que logo saiu o gol do Palmeiras, né? E aí já começou a me lembrar a final do Paulista. De repente toma um gol daqueles que você fala, cara, parece que é só contra o São Paulo que acontece isso. Piquerez vai cruzar a bola vai lá e entra, encobre o Rafael. Eu falei, não é possível, cara. Tem algo que não tá deixando a gente avançar, ser feliz, não é possível, cara. De novo. A gente fala, putz, né? Será? Vem aquelas dúvidas, né? E é isso que eu achei muito bacana, não só nesse jogo, mas na trajetória do São Paulo na Copa do Brasil, né? São os heróis improváveis, né? E aí a gente saiu, né, perdendo, e aí a gente vira um jogo com o gol do David, do Caio Paulista, né? Todo mundo pensando em nomes como Caleri, né? E aí vem os heróis improváveis e dão a vitória pra gente, assim, sensacional. Um capítulo lindo dentro dessa história da Copa do Brasil desse ano. Olha onde a gente está chegando, realmente assim... A cada dia crescendo 1% de fé dentro de mim, onde eu achava que não podia crescer mais, crescia. O clássico iguala os desiguais. Então, o São Paulo vinha de um melhor momento, até por ter tirado o Palmeiras, mas ali na hora do vamos ver, com a arena lotada, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas que a gente precisava voltar com pelo menos um empate para novamente resolver no Morumbi. E eu sabia que se eles fizessem o resultado, eles tentariam no segundo jogo levar para os pênaltis, porque eles têm um goleiro que cresce nessas disputas. Então foi um jogo bem complicado, foi o jogo que o Luciano chuta a bandeirinha, e aí ele toma aquele amarelo, e aí a gente sabendo que ele estava pendurado, aquele momento já foi mais tenso ainda, e agora o que vai ser de nós? E eu fiquei muito irritado com não é que não pode comemorar, provocar. É que ia ter o segundo jogo e ele já tava com cartão. Então não é que não pode provocar eu acho da hora. Legal demais. Você tem que, ainda mais quando você mexe com a cabeça do adversário. Legal demais quando você vai ganhar o jogo malandragem. Tem que ter mesmo. O importante é o resultado final. Mas assim, você deixa a sua equipe pro segundo jogo. Fiquei putaço com o Luciano, muito irritado com o Luciano. Mas eu achei sensacional o que o Luciano fez. Ele extravasou o sentimento que o São Paulino estava precisando, sabe? Ele fez algo que o São Paulino queria fazer naquele momento em Itaquera ao fazer um gol de empate. Então eu achei que foi o aspecto de ânimo do São Paulo, foi uma injeção de ânimo no time também para aquele jogo. Eu achei que foi... Eu faria igualzinho, não tem como jogar o Luciano, achei impecável. Eu falei, gente, a sensação que eu tenho é que eu tô jogando FIFA. E que eu tô colocando alguns jogadores dentro do São Paulo, como se eu estivesse contratando ali. Porque para mim, Rames era surreal estar no São Paulo. E o Lucas era um presente. Porque o Lucas foi pra gente um ídolo ali em 2012. Trouxe pra gente a Sul-Americana. E ele tava aparecendo novamente no momento que a gente mais precisava. Ele ama o São Paulo verdadeiramente. Eu acredito que no elenco do São Paulo, do ano passado, nos anos anteriores, faltava isso. Um jogador que ame verdadeiramente São Paulo, que queira vestir a camisa, não só por dinheiro, mas por amor. E eu acho que o Lucas, ele é essa figura. Ter jogadores que amam o clube verdadeiramente, assim como a gente, é muito especial. Dá um quentinho no coração que eu falo, caramba... É por amor que esses caras estão aqui. Assim como a gente está aqui torcendo no sol, na chuva por amor, eles também estão aqui por amor. E é muito gostoso de ter isso no time. Quando começou a descer os policiais e o ônibus vindo devagarinho, eu não consegui enxergar minha irmã que estava do meu lado, tudo vermelho. Enxergou o ônibus quando ele chegou. Vermelho. E aí, de repente, virou noite, né? Chegou o ônibus, vários sinalizadores, a torcida não parava de cantar 1 minuto, fogos. E aí ficou noite, o Morumbi, né, ali fora, tava de dia ainda, ficou noite, tanta
fumaça, tanta coisa que aconteceu. Foi uma festa maravilhosa. Aí a gente virou uma pra outra e falou assim, hoje a vitória é nossa. É nossa. Estamos na final. Vem o Wellington Rato, levou pra canhota! Boa bola pro Lucas, arrumou na entrada da área. E aí sai o segundo gol, sai o gol do Lucas. Ali o São Paulo jogou muito bem. Do jeito que eu sempre quis ver o São Paulo fazer contra o Corinthians, que o São Paulo fazia tempo que não tinha uma postura assim. O São Paulo começou a eliminar grandes adversários do estado, eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e começou a dar sorte também nos sorteios, algo que não acontecia há muito tempo. E contra o Flamengo, que é o maior favorecido nos sorteios, tinha decidido diversas vezes, o Maracanã um palco do futebol mundial, então tudo conspirava para que sim, a bolinha sorteada fosse a do Flamengo. Mas acho que Tele deu uma ajudada, alguma força divina ajudou e a Débora foi lá e pegou a bolinha do São Paulo. A grande final da Copa do Brasil. Vamos ver então, portanto, quem será? Eita! Tá aí São Paulo. São Paulo decidirá em casa a grande final. Eu ainda sentia, claro, que o Flamengo era muito favorito. Para mim era muito favorito mesmo. E um empate no Rio ia ser muito lucro. Porque aí em casa, com a torcida, com aquele clima que foi contra o Corinthians, o São Paulo não perderia. Mas no Maracanã ia ser barra, ia ser complicado. Até então eu não ia no jogo, né? Eu não tinha conseguido ingresso. E eu fui conseguir o ingresso na quinta-feira, que eu tava voltando de Porto Alegre, que eu assisti o jogo do São Paulo lá, fui gravar lá também, São Paulo e Inter. E eu tava voltando, quando eu fui embarcar, eu consegui o ingresso. Aí eu fiquei super feliz, né? Foi um avião, pô, voltando pra São Paulo mega feliz. Nisso, teve uma turbulência lá no avião e não podia pousar, né? Não poderia descer o avião. Falei, pronto, não vou ver o São Paulo no Rio de Janeiro. Eu não sei o que passava na minha cabeça. Eu não sei se eu pensei que eu fosse morrer, se eu ia ter que voltar para Porto Alegre, não ia conseguir ir pro Rio. Eu não sei o que passava. Só que na minha cabeça passava assim, eu não vou ver o jogo. Consegui o ingresso, não vou ver o jogo. E agora? Fiquei desesperada. Começou o jogo, teve aquele lance pelo lado esquerdo, eu acho que foi o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, que o Beraldo tirou em cima da linha, eu já tava, meu Deus do céu. Só que o São Paulo tava conseguindo criar resultados. O São Paulo tava conseguindo criar alguma chance. E aí, depois daquele gol do Calheri, eu falei, aí eu comemorei, vibrei, deu uma tranquilizada. Porque a minha visão era, o São Paulo tá com 1-0 agora. Se o São Paulo tomar um empate, a gente resolve no Morumbi. Só que aí foi passando o tempo, o São Paulo 1-0, conseguindo segurar, e eu, cara, tem que segurar, 1-0 é perfeito, é ótimo pro Morumbi. Teve uma peculiaridade no jogo do Rio que eu fiquei na torcida do Flamengo, eu fiquei na torcida adversária, entre aspas, porque a gente sabe que a Jovem Flá com a Independente são juntas, mas fiquei na torcida adversária, que foi uma sensação muito diferente de tudo que eu tinha vivido na minha vida. No Rio, a torcida de São Paulo cantou os 90 minutos. E assim, ensurdeceu o Maracanã, foi bizarro, 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 eu não esperava. E é uma torcida muito atuante hoje em dia, então 3 mil São Paulinos contra 60, 70 mil flamenguistas, a torcida do São Paulo, ela se dispôs a não parar de cantar até a voz acabar, né, como diz a música, né, uma das músicas da torcida de São Paulo. E tudo bem, podem ter várias vozes contra a gente, mas a torcida realmente assim ela fez a diferença. A gente está falando do Maracanã, mas falando da história desse jogo desde a ida no aeroporto, né, já aquela mobilização, né, muitos jogos, né, Senna, eles começam a ser ganhos aí, né. Tava um calor, tava gostoso, você olhava o semblante do torcedor indo ao Morumbi, no metrô, na chegada lá, você via que a torcida, eu não conseguia imaginar aquelas pessoas indo embora tristes. Eu olhava para cada um e via a esperança de cada torcedor ali e via o olhinho brilhando, vendo tudo perfeito. São Paulo entrou em campo muito nervoso no Morumbi, jogando muito mal.
clima não era de um time campeão, não era de, assim, ritmo de final. E aí quando sai o gol do Bruno Henrique... Rolou para... Jogada pela direita na trave. Bruno Henrique pro gol! Que não teve um São Paulino que não olhou e falou, puta, é toda vez isso aqui, cara, nunca vai mudar, né? Acho que, assim, o pessimismo toma conta em um gol como aquele, e aí o Flamengo cria mais uma jogada, quase faz o segundo gol, e aí o São Paulino começa a ficar, putz, é difícil ganhar algo aqui hoje. O que eu acho que principalmente definiu o título para o São Paulo foi conseguir empatar no primeiro tempo. Foi alta, foi aberta. Rossi foi lá em cima para fazer o corte, pegou o rebote, bateu de primeira. Que golaço! Rodrigo Nestor! Acho que virar aquele jogo com 1-0 para o Flamengo ia ser muito difícil para o São Paulo. Não só pelo fator psicológico, mas também o calor, né? A temperatura. Os dois times nitidamente desgastados no segundo tempo. Você buscar um resultado... na situação, na pressão, a torcida ali, o gol do Nestor ali realmente foi fundamental. Cara, até o final do jogo foi uma pilha só, cara. E na hora que apita ali e que a gente fica sem saber se o jogo acabou ou não, só na hora que explodiram os fogos ali, que a galera invadiu o campo ali, os jogadores e tal. Apito final. Todo mundo invadiu o gramado. E ó, isso aqui ó, é um pedacinho da rede do Morumbi que eu vou ter guardado ó, no meu coração. E eu só vi os fogos subindo, a fumaça subindo, e minha esposa foi rezar, e eu peguei todos os meus documentos, todas as minhas coisas e coloquei no colo da minha esposa e fui pular no campo. Só que aconteceu uma coisa, eu fui preso. Eu fui preso e eu perdi todo o pós-jogo, toda a festa, perdi o pós-jogo inteiro, aquela festa lá fora, perdi. Tava preso lá dentro do Morumbi. Os policiais me seguraram, me levaram pra lá pra dentro, uma prisãozinha que tem ali dentro do Morumbi. Eu fiquei até umas 11 horas lá preso e querendo sair. E eu não tava preocupado com nada, só queria ir sair, comemorar o título. Eu tava preocupado com minha esposa que eu tinha deixado lá na arquibancada, lá nas cadeiras. E, cara, foi uma loucura aquele pós-jogo. Foi uma loucura aquele pós-jogo. Ela tinha falado que você é o que mesmo? Supersticiosa? Eu tenho superstição. E aí, o que aconteceu? Um dia antes, eu falei assim, eu vou passar, eu vou comprar uma faixa de campeão, eu vou levar escondida. Porque se minha irmã ficar sabendo, ela vai brigar não gosto comigo. Dessas coisas. Então eu levei a faixa escondida. E aí a gente sempre leva uma camisa pra ficar rodando lá no estádio e ela acabou vendo. Aí eu até brinquei, eu falei assim, você mexeu aí nessa sacola porque você quis. Eu falei, não era pra você ter mexido. E quando faltava esses 5 minutos aí, né, já contando com os acréscimos que ele deu 8, quando faltava por volta de 5 que ela tava cronometrando, eu fiquei com a mão na faixa. E aí quando o juiz apitou, eu vou até mostrar ela pra vocês aqui. E aqui na faixa mesmo já falava aqui, ó, São Paulo campeão da Copa do Brasil, tu és forte, tu és grande, e a gente já sabe o resto, né? Dentre os grandes, és o primeiro, e assim foi o campeão da Copa do Brasil. Para acabar, define Copa do Brasil em uma palavra. Pô, Daniel, calma. Pô, em uma palavra... Inédita. Sonho. Superação. Honra. Redenção. Sentimento. Épico. A retomada. Pô, uma palavra que vem na tua cabeça. A palavra é que só tá vindo campeão de tudo, né? Só vem na minha cabeça campeão de São Paulo. Tá, campeão uma frase. São Paulo campeão de tudo. Daniel, agora eu quero ouvir de você. Por que você quis gravar esse documentário? Essa Copa do Brasil, ela pode ter representado mais um divisor de águas no clube. E aí, ó, é a força do nosso torcedor. Esse título da Copa do Brasil eu tenho assim, eu digo de boca cheia. Foi um título da torcida do São Paulo. Porque o que essa torcida fez nesse ano, ela levou o time, a diretoria, o Morumbi, o CT da Barra Funda, Cotia, levou todo mundo nas costas. E não tinha como dar errado. Tinha que ser dessa maneira.